Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao seu final nesta quinta-feira. Tivemos os 10 jogos, porque na primeira rodada não tivemos, todos sabemos, mas nessa segunda rodada tivemos as 10 rodadas. Tivemos surpresas, tivemos algumas confirmações e o canal Resenha com Magalhães vem agora, como de costume, e vai ser assim, se Deus permitir, o tempo permitir também, que a gente faça sempre um resumo no final da rodada, uma avaliação rápida. Tendo 10 jogos, eu não consigo ver os 10 jogos, por mais que eu veja o VT ou coloque para gravar, não dá para ver os 10 jogos. Então tem jogos que infelizmente eu não consigo ver para mim fazer análise. Eu até vejo depois, mas aí eu não faço análise. Eu vejo para me ter uma ideia de como foi o jogo, para uma próxima análise eu mencionar. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp, 022 9922 54 512. Está aqui na descrição. Você vai no WhatsApp, diz o seu nome e o time que você torce, que aí eu coloco você no grupo do seu time, beleza? E se você quiser ajudar o canal, aqui embaixo você pode se tornar membro, né? Está escrito aqui, seja membro. Você sendo membro, você vai estar ajudando o canal. E toda vez que a gente for fazer um sorteio pelo WhatsApp, porque o sorteio é sempre pelos amigos que estão no WhatsApp, você vai levar vantagem. Então vamos lá, galera. Segunda rodada. Atlético Paranaense e Goiás. Esse foi um jogo que eu não consegui ver, porque passou pela Furacão Play. Eu não sou associado no Furacão Play, então não consegui ver. Tinha até uma forma lá que o pessoal estava tentando ver, mas eu não consegui ver esse jogo. Mas o importante é que o Atlético Paranaense, o Furacão, 2 jogos, 2 vitórias. Ganhou uma fora de casa contra o Fortaleza e agora ganha mais uma. Jogou contra o Goiás, que está há muito tempo sem jogar. É um time arrumado, mas está sem ritmo de jogo, e o Atlético Paranaense é superior e ganhou, e merecidamente está com os 6 pontos, confiança lá em cima, e está no topo da tabela. Nesse momento, o Atlético Paranaense é o líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, Furacão, é o líder do Campeonato Brasileiro com 6 pontos, 2 vitórias, 4 gols feitos, um sofrido, saldo de gols 3. Também tem 6 pontos o Inter, mas pelo critério de gol feitos, o Atlético Paranaense está na frente. E o Goiás, que só tem um jogo ainda no campeonato, foi o primeiro jogo, está lá em 17º lugar, com um jogo e uma derrota. Desculpa aí a faladeira que o pessoal tá fazendo um churrascozinho aqui do lado da minha casa, aí estão rindo, também não vou ficar implicando com todo mundo. Rir é bom, faz bem para a alma. O outro jogo, Atlético Mineiro 3, Corinthians 2. O Atlético também é outro time, 100%, 2 vitórias, fez a primeira fora de casa, em cima do Flamengo, e agora ganhou em casa de 3-2, começou perdendo de 2-0, não estava jogando bem, só que o Corinthians pregou, tem um vídeo aí, o Corinthians pregou, parou. A diferença técnica do Atlético Mineiro para o Corinthians está grande, e o Atlético Mineiro em 15 minutos fez 3, fez o 4, mas foi anulado, mas poderia ter feito o 5º, 6º, apesar do Corinthians também ter tido a chance de fazer mais um gol ali, mas o Atlético Mineiro, pelo futebol praticado que eu estou vendo, é o time que está mais diferente do restante. Vai ser campeão Atlético Mineiro? Isso aí é outros 500. Outros 500. A gente está na segunda rodada. Mas o Atlético inicia
como candidato, como o outro Atlético, o Paranaense. Então, os atléticos iniciam como candidatos ao título. Vai ser outros 500, um passinho de cada vez. Mas é melhor começar ganhando do que começar perdendo. E o Atlético mostrou força. Agora o Corinthians mostrou muita limitação. Muita limitação. Corinthians, do que eu vi, vai ser muito difícil o Thiago Nunes implantar no Corinthians o que ele fazia no Furacão. Pelas peças que faltam. Então ficou a discrepância do Atlético Mineiro em relação ao Corinthians. Mereceu 3-2 Galo e está lá na ponta da tabela. Atlético Mineiro está em terceiro lugar também com 6 pontos, mas por causa dos gols ele está em terceiro lugar. E o Corinthians, que só teve um jogo e uma derrota, está lá em 16º lugar. Mas tudo pode mudar. Só que é muito mais fácil para o Galo nesse momento do que para o Corinthians. O Corinthians tem que se arrumar muito para o Campeonato Brasileiro, senão o Corinthians fica pelo meio da tabela. E a torcida vai reclamar. Outro jogo, Bragantino e Botafogo. Estreia do Botafogo. O Bragantino tem um time muito bem arrumado. Comandou o jogo. Achei o Bragantino melhor. Mas vi algumas coisas no Botafogo interessantes. Mas nitidamente o ritmo de jogo é muito maior do Bragantino do que do Botafogo. O Botafogo você vê ali uma composição tática, mas tem que se entender o limite que o time atinge. E por ser o primeiro jogo, depois de um tempão parado, fora de casa, o resultado foi melhor para o Botafogo do que para o Bragantino. Mas o Bragantino é um time que vai incomodar muito, não vai brigar para cair, a não ser que seja aconteça uma tragédia, vai brigar ali, vai incomodar do meio da tabela para cima o Bragantino. O Botafogo a gente tem que esperar um pouquinho ainda. Tem que esperar um pouquinho, que ainda está chegando peças, ver como é que esse time vai reagir no alto e no baixo, nas vitórias e nas derrotas, porque o Campeonato Paulista é muito mais forte que o Campeonato Carioca, e o Bragantino já teve esses sobressaltos de altos e baixos e se saiu bem. Então a gente já sabe que o Bragantino consegue reagir. A gente tem que ver então o Botafogo. Mas 1-1 ali, o Bragantino foi melhor, mas foi um resultado bom para o Botafogo. Então tem que esperar aí para ver um pouquinho mais do Botafogo. Do Bragantino a gente já conhece, mas o resultado foi melhor para o Botafogo. Bahia 1, Curitiba 0. Dos últimos jogos que eu vi do Bahia, esse jogo me agradou um pouquinho mais. Tem o vídeo também. O Bahia mudou, não jogou com centroavante, porque o Gilberto não pode, e os outros 2 centroavantes parece que o Roger não está gostando muito, e eu também não, e a torcida também não. O Bahia se movimentou bastante, correu bastante, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, tive a nítida impressão que o Bahia cansou. E o Curitiba é um dos times que perdeu 2 partidas. O Curitiba perdeu 2 partidas, mas é um time que merecia mais sorte, tanto no jogo contra o Internacional quanto no jogo contra o Bahia. O Curitiba merecia mais sorte. Se o Curitiba tivesse empatado os 2 jogos, não seria injustiça. O Curitiba fez 2 partidas bem interessantes, mostrou falta ali, o seu principal homem não está mais, que se machucou, mas mostrou muita qualidade e pode reverter. Pode reverter. Agora é ruim você começar com 2 derrotas. O Bahia começou ali o seu Campeonato Brasileiro, porque a primeira partida era contra o Botafogo e não teve, porque o Bahia disputou a final do Baiano. Então o Bahia inicia aí com o pé direito seu Campeonato Brasileiro com 3 pontos, mas tem que melhorar. Tem que melhorar, principalmente marcação, defensivamente, e arrumar um reserva urgente pro Gilberto. Falar, tá, o garoto lá que entrou é bom, mas fez uma partida muito fraca. E o Curitiba tá faltando um pouquinho de sorte. Na próxima rodada, o Curitiba vai enfrentar o Flamengo, que está em frangalhos. Em frangalhos. O Flamengo internamente está implodindo. Problema para tudo quanto é lado. Discussão entre jogadores com treinador. Já estão dizendo que os jogadores já estão fazendo
uma pressão ali pro treinador sair, parece que o Rafinha já tá metendo o pé, o Rodrigo Caio reclamou pra cacete de jogar de lateral direito, ou seja, tá um barril de pólvora o Flamengo. A tendência é que se o Curitiba jogar o que jogou contra o Internacional e contra o próprio Bahia, ganhe do Flamengo, ganhe. Porque o Flamengo não vai conseguir se arrumar, não vai. Além de outras coisas que eu vou falar agora do jogo do Flamengo. O que está saindo aqui no Rio é que o Flamengo está completamente fora de peso. Não tem um jogador no peso. Ou tão acima ou tão muito abaixo. Porque depois do Campeonato Carioca, o Flamengo ficou 11 dias parado e 8 dias treinando. Perdeu seu treinador, chegou lá um auxiliar, os jogadores cagaram. Sabe aquele ditado? Quando o gato sai, o rato faz a festa? Quem marcava durinho era o Jorge Jesus, da comissão técnica. Então os jogadores ficavam na linha. Ele saiu, os jogadores ficaram a culhão. E a diretoria também largou de mão, achou, não, tá tudo certo, e não tava tudo certo. O Flamengo, o tempo que ficou parado, ficou sem o Campeonato Carioca, ficou mais tempo descansando do que treinando. Então, fica nítido que tem um problema lá, alguns jogadores não toparam muito com o novo treinador, teve reunião de portas fechadas, o Rafinha tá metendo o pé e tem uma certa razão. Então, voltando ao Curitiba, o Curitiba tem uma grande chance, e não pode desperdiçar, de ganhar o próximo jogo. Vou falar que vai ser fácil? Não. Porque o time do Flamengo, mesmo bagunçado, todo bagunçado, completamente fora de órbita, tem jogador de qualidade, então pode fazer alguma coisa pela qualidade. Mas quando eu fizer o pré-jogo da próxima rodada, você já sabe que eu coloco o Curitiba como favorito, tá? Outro jogo foi Atlético Goianiense e Flamengo. Atlético Goianiense 3, Flamengo 0. Incontestável, incontestável. O Atlético Goianiense fez 3, na verdade fez 4, foi invalidado. Teve um pênalti que não marcaram a favor do Atlético Goianiense. O jogo era para ter sido uns 5 para o Atlético Goianiense e não ia ser muito. O Flamengo está cheio de problemas. O treinador ou a diretoria do Flamengo mentiu para a torcida, ou ele não tem palavra nenhuma, porque a diretoria procurou um cara que não fosse mudar muito o que estava lá. Chegou falando que não ia mudar muito, ia mudar aos poucos. Mentira. Mudou tudo. O que está mais me chamando a atenção é a entrevista dele. A entrevista dele me preocupou mais, porque ele falou, jogamos no 4-3-3, ele jogou com 4 zagueiros. Será que é isso que ele pensa sobre futebol? Mas era óbvio. Era óbvio. A diretoria contratou um cara que joga pra frente, mas que joga pra frente com uma filosofia completamente diferente. É óbvio, se a diretoria do Flamengo não pensou isso, errou, foi completamente amadora. Se o cara tem uma filosofia diferente, é óbvio que ele vai tirar a filosofia que estava e vai botar dele. O problema é saber se os jogadores vão se adaptar rápido. Não vão. Porque é muito mais fácil se adaptar à forma como Jorge Jesus colocava o seu time do que se adaptar como a forma que ele coloca o time. Eu não estou falando que a forma dele é errada, mas a forma como ele posiciona o seu time é mais difícil, vai levar muito mais tempo. A do Jorge Jesus é mais rápida. Além de o Jorge Jesus ser mais técnico que ele. O Jorge Jesus era técnico, ele era auxiliar. Pode dar certo? Pode. Eu particularmente, a não ser que mude muito, mas eu vejo o Flamengo implodindo. Eu vejo o Flamengo implodindo, eu vejo o Flamengo batendo lá embaixo e depois voltando. Para mim o Flamengo ainda não bateu lá embaixo. O Flamengo ainda vai bater lá embaixo, aí vai explodir, aí depois começa a subir, mas ainda não bateu lá embaixo. Pode bater lá embaixo no jogo contra o Curitiba, que eu, como falei, para mim o Curitiba é a favorita. O Flamengo está com muitos problemas, muitos.
muitos. E ali, treinador, jogador, diretoria, não tem ninguém certo. Tá todo mundo errado. Todo mundo errado. E o Atlético Goianiense, que estava parado um tempão, igual o Goiás, fez uma partida muito interessante, explorou bem e ganhou. E outro detalhe, lógico, lá o Atlético Goianiense zoou, já falou do Liverpool, Liverpool, pode vir jogar contra a gente, pá, coisa e tal, tirou uma onda, tá no direito dele. Agora, o que me chamou a atenção foi que os jogadores, e um jogador do Atlético Goianiense deu uma entrevista e disse o seguinte: eu estranhei o Flamengo está muito lento. O jogador do Atlético Goianiense deu uma entrevista dizendo isso. O Flamengo está muito lento, estava correndo pouco, facilitou para a gente. Bom, o Flamengo, quando voltou do Campeonato Carioca, o Flamengo não voltou jogando bem. O Flamengo não voltou jogando bem. Desde o Campeonato Carioca, o Flamengo não fez uma partida boa, nenhuma. Então a coisa não é de agora, já é de antes. Acho que o Flamengo vai bater, ainda vai cair mais, o Flamengo ainda vai decepcionar mais, vai bater no fundo para depois se reconstruir. Só não sei se vai dar tempo dessa reconstrução disputar o título do Brasileiro. Só que ainda estamos no início, tudo pode mudar. Mas nesse momento eu estou pessimista, que a impressão que dá é que o elenco rachou. E o Atlético Goianiense, uma volta espetacular com essa vitória e coloca um ânimo para o próximo jogo. Ceará e Grêmio. Bom, Ceará 1, Grêmio 1. Grêmio ganhou a primeira em casa e empata a segunda fora. O Grêmio com um time, praticamente todo reserva. Vamos lá. Paulo Vitor é reserva. Orejuela fica disputando vaga ali, Orejuela e o Vitor Ferraz, se eu não tiver enganado. Deixa eu ver. O Vitor Ferraz nem no banco estava. Aí, Braz, o outro zagueiro, Oliveira, reserva. Cortez, estava machucado, está voltando agora, mas era um outro jogador que estava ali no lugar dele, que agora me fugiu o nome. Então, estava reserva. Ou seja, goleiros, dois zagueiros, os dois laterais ficam brigando ali entre titular e reserva. Mendes, Lucas Silva, reservas, não são titulares. Tassiano, reserva. O PP é titular, o Alisson é titular, o Isaac é reserva. Bom, na verdade, podemos colocar ali 3 titulares, o PP, o Alisson e o Orejuela. Só que o Grêmio, no seu banco de reservas, não tem nenhum jogador titular. É só você dar uma olhada, o banco de reservas do Grêmio tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores só. O Grêmio levou 8 jogadores como reserva, só. O Ceará, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogadores. O empate foi melhor para o Grêmio. Porém, a torcida do Ceará disse que o Ceará também jogou com time praticamente reserva. Me criticaram. Aí eu fiquei pensando, eu não sabia que o Fernando Praz era reserva. Eu não sabia que o Samuel Xavier era reserva. Eu não sabia que o Luiz Otávio era reserva. Eu não sabia que o Charles era reserva. O Matheus Gonçalves jogou a última partida contra o Sport. Eu não sabia que ele era reserva. O Sobral jogou a última partida. Eu não sabia que ele é reserva. O Clebão, eu não sabia que o Clebão era reserva. Da última partida contra o Sport para essa, os 4 da frente, o que mudou foi que entrou o Leandro Carvalho. Porque na outra partida quem jogou foi o Sobis. E nessa jogou o Leandro Carvalho. Ou seja, Sobis e Leandro Carvalho estão sempre entrando. Então é aquele 12º, 13º jogador. O William Oliveira começou jogando. A outra partida começou o Fabinho. Só que o Fabinho estava no banco. Se o treinador não botou o Fabinho, foi porque não quis. Então, mas estava no banco.
Ali, novidade é o Alisson na lateral esquerda e o garoto que entrou na zaga, porque o Klaus ia jogar, mas acabou se machucando. Só que a torcida do Ceará falou que esse time do Ceará é praticamente reserva. Bom, eu não sabia que esses jogadores, 6 jogadores desse time era reserva. Não sabia. Não sabia. E mais, o banco de reservas estava lá. O Sobis no banco de reservas, o Fabinho no banco de reservas, o Wesley no banco de reservas. Achei estranho. Mas a torcida do Ceará me criticou que o Ceará não jogou com seu time principal. Jogou sim. Teve algumas adaptações ali, o lateral esquerdo, o zagueiro que sentiu, mas o restante são jogadores que entram. E se não entrou um ou dois titulares, foi porque o treinador não quis. Então o time foi titular sim. Diferente do Grêmio, que veio com um time todo alternativo, inclusive o banco de reservas. Mas eu fui criticado, como eu não acompanho o Ceará, né? Só fui dar uma olhada aqui na escalação do Ceará contra o Sport. Fui dar uma olhadinha aqui rápida. Fui dar uma olhada aqui, ó. Do Ceará. Fernando Praz, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Fabinho, que estava no banco. Charles. Sobral, Sobis, Matheus e o Clebão. Ué? E o time contra o Grêmio não estava praticamente o time titular. Então, 1-1 Ceará e Grêmio. Para mim, resultado muito melhor para o Grêmio que jogou fora de casa. Parabéns ao Grêmio. Fluminense e Palmeiras, um jogo horroroso. Horroroso, muito ruim. Que os dois iniciaram as suas campanhas pelo Campeonato Brasileiro e iniciaram com um jogo muito ruim. Tem que melhorar muito. Não tem nem parâmetro para falar. Pelo jogo, o Palmeiras não briga pelo título e o Fluminense vai brigar pelo meio da tabela ou para não cair. São Paulo 1, Fortaleza 0, que foi na quinta-feira. Viu o jogo. Pelo futebol do São Paulo também não briga por Libertadores, briga por meio de tabela. E o Fortaleza, eu gostei da evolução dos últimos jogos, mas precisa de um cara de criação, mas fez um jogo bem parelho com o São Paulo. O São Paulo me decepcionou no segundo tempo, que sentou no 1-0 e não quis jogar. Fez um jogo muito do chato no segundo tempo São Paulo. O Fortaleza merecia uma sorte melhor, mas acabou perdendo e a segunda derrota do Fortaleza tem que já ligar o alerta. Internacional 2, Santos 0. É o que eu falei, o Santos é um time que preocupa muito, dos paulistas é o que preocupa mais, tá muito retalhado, muito quebrado, o Cuca tá sumindo agora, ele vai ter que trocar o pneu com o carro andando, o Internacional não, já tem o Cudê ali, o time tá mais acertado, tá se enquadrando, já tem o padrão, Paulo Guerreiro voltando a fazer gol, ganhou a primeira partida, agora ganha a segunda, 100% de aproveitamento, começa com a estima lá no topo. Então, parabéns o Inter, e o Santos tem que abrir o olho. O primeiro jogo foi um empate contra o Bragantino, em casa, e agora perde fora de casa. O Inter tá bem, tá na dele, tranquilo, moral elevada, e o Santos tem que abrir o olho, mas tem que dar um tempo pro Cuca, que ele assumiu agora, não dá para fazer milagre. E o outro jogo foi Vasco da Gama e Sport. Sport ganhou a primeira partida contra o Ceará, de 3-2, fez os seus 3 pontinhos jogando em casa. Foi jogar fora, de repente, para conseguir ali o empate, mas eu vi o jogo. O Vasco jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo o Sport melhorou bastante. O Vasco mostrou situações bem interessantes, o meio de campo chegando, entrando dentro da área. O Felipe Bastos fez os 2 gols, mas o Sport meteu bola na trave. O gol do Sport não saiu também por detalhes. Sport, uma vitória e uma derrota, tá ali dentro do esperável, do aceitável, e o Vasco da Gama inicia o campeonato com uma vitória, sempre bom para dar uma encorpada. Primeiro tempo gostei mais do que
do que o segundo. Algumas coisas muito interessantes do Vasco, mas a gente tem que esperar mais um pouquinho também, que o Vasco, como todos os outros times daqui do Rio, estão sem ritmo de jogo porque estava muito parado. A surpresa, é óbvio, foi a derrota do Flamengo contra o Atlético Goianiense, porém, nada anormal. O jogo, quem viu o jogo, viu que o placar foi completamente normal. Aí fica assim, Atlético Paranaense em primeiro, Internacional em segundo e Atlético Mineiro em terceiro, todos com 6 pontos. Grêmio em quarto com 4. Atlético Goianiense, Vasco da Gama, Bahia, São Paulo, Sport Recife com 3 pontos. Atlético Goianiense em quinto, Vasco em sexto, Bahia em sétimo, São Paulo em oitavo e Sport em nono. Em 10º lugar, Bragantino com 2 pontos. Em 11º, Botafogo com 1, Palmeiras com 1, Ceará com 1, Fluminense com 1 e Santos com 1. Em 16º, sem vitória nenhuma, o Corinthians, o Goiás em 17º, o Curitiba em 18º, o Fortaleza em 19º e o Flamengo merecidamente em último lugar. Os próximos jogos serão: terceira rodada, Grêmio e Corinthians, jogo legal, interessante, que a gente vai falar no pré-jogo. Curitiba e Flamengo, que eu já digo de cara que o Curitiba é favorito por tudo que está acontecendo no Flamengo, tudo que está acontecendo. O Flamengo tem que jogar esse jogo, eu vou falar lá, para não tomar outra goleada. O Flamengo vai entrar contra o Curitiba para não tomar outra goleada, para perder de pouco. Minha visão, eu não tô puto não, é a realidade, porque aqui no Rio o bicho tá pegando pro Flamengo. O Flamengo tá em Goiás, mas o couro tá comendo aqui no Rio. O bicho tá pegando lá e aqui. É muita coisa, muito mimimi, é muito disse-me-disse, elenco rachado. A coisa tá feia. Pode mudar? Pode. Mas não, eu não acredito. Palmeiras e Goiás, Atlético Mineiro e Ceará. Bom, o Ceará, vou falar de novo, disse que aquele time que jogou contra o Grêmio não era praticamente o titular. Então, acredito que contra o Atlético Mineiro coloque o titular. Eu quero saber quem é o goleiro titular agora, quem é o lateral direito, quem é que vai entrar no lugar do Otávio, quem é que entra no lugar do Charles, quem é que entra no lugar do Matheus Gonçalves, quem é que entra no lugar do Sobral, quem é que entra no lugar do Clebão. Eu vou ver ali, que agora, nesse jogo, eu vou tentar ver para me saber quem realmente é o time titular do Ceará. Bahia e Bragantino, bom jogo. Vasco da Gama e São Paulo. Fluminense Internacional. Atlético Goianiense e Sport Recife. Interessante esse jogo. Fortaleza e Botafogo, também interessante. E Santos Atlético Paranaense. Uma rodada bacana. Uma rodada bacana que a gente, nesta sexta-feira, vai soltar o pré-jogo e você vê as minhas análises. Um grande abraço, até mais e parabéns aos times 100%. É assim que se inicia a luta pro título. Um abraço, fui, tchau.